Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você mais uma vez. Estamos prontos para continuar aqui a nossa reflexão bíblica e eu agradeço a sua companhia, suas orações e também a sua colaboração ao levar esse vídeo mais adiante a mais pessoas. Assim pregaremos juntos o Evangelho. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não tenha sido inscrito, e deixar o seu gostei no final. Coragem para permanecer em pé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os cristãos sempre foram perseguidos ao longo das eras, né? Logo no primeiro momento, quando Jesus tinha ido para o céu, a igreja de Jerusalém começou a ser perseguida. Um dia os apóstolos foram chamados lá no Sinédrio e os líderes do Sinédrio disseram: nós expressamente vos ordenamos não ensinasse nesse nome, no nome de Cristo. No entanto, vocês encheram Jerusalém da sua doutrina e ainda coloca sobre nós a responsabilidade do sangue desse homem, do sangue de Cristo. E Pedro, então, com santa iluminação do Espírito Santo, lhes disse: olha, importa obedecer antes a Deus do que aos homens. O Senhor Deus, a quem nós pregamos, ressuscitou a Jesus Cristo, a quem vós matastes. Né? Então veja que eles tinham essa lealdade. Olha, não importa o poder político, não importa o poder que vocês têm, inclusive para nos matar, mas importa antes obedecer a Deus do que os homens. Lá em Efésios 6, verso 10, é uma das promessas lindas: fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Vocês se agarrem em Deus, é no Senhor e no seu poder que nós conseguiremos passar por tudo isso. Deixa eu ler para você Apocalipse 3, versículo 11, que nos diz assim, ó: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Olha que linda promessa. Ou seja, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Nós temos uma coroa da vida eterna. Então lembre-se de viver fiel aqui nessa terra. Eu quero falar um pouquinho ainda sobre os valdenses, né? Os valdenses, esse grupo especial de pessoas que se recusava a atender à supremacia papal, ou seja, eles tinham em Cristo a sua suprema autoridade, não o Papa. O Papa falava coisas contrárias à Bíblia e eles: não, eu não concordo com você, você é um ser humano, você é um mero homem, você foi elevado a líder da igreja, mas você não passa de um ser humano, você não pode interpretar a Bíblia conforme você acha que deve ser interpretada. A Bíblia tem a sua própria interpretação. E por isso eles foram perseguidos, né? Tiveram coragem de enfrentar aí o status quo daquela época e mantiveram as Escrituras como sua única regra de fé e a autoridade e lealdade a Cristo como a sua missão primordial. Eles certamente tinham no coração aquelas palavras de Paulo: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Certamente eles se apegaram ao poder de Deus, conforme Efésios 6, versículo 10. Eles certamente não descuidaram para que o que eles tinham fossem tomados, que a coroa da vida. Eles não permitiram que isso acontecesse. Conservaram o que tinham, né? Para que ninguém tomasse a sua coroa. Então, por conta dessa onda que havia, uma onda avassaladora que havia varrido toda aquela região, de que a tradição está sobre as Escrituras, eles veementemente se opuseram e por isso foram terrivelmente perseguidos, né? Você sabe que os valdenses foram ou é um grupo, né? O primeiro grupo que obteve a Bíblia na sua própria língua. Um homem chamado Jean Leger, ele fazia cópias da Bíblia. Olha que coisa interessante, fazia cópias da Bíblia, escreveu aí porções da Bíblia para que essas pessoas, para que os valdenses pudessem lê-las, conseguiu traduzir para a sua própria língua. E os valdenses tinham grupos de copistas, né? Eram homens que eram dedicados para copiar a Bíblia, e eles faziam isso com muita diligência.
Os jovens eram incentivados a decorarem grandes porções da Bíblia. E eles eram enviados como mercadores, vendedores, né, por várias partes da Europa, e quando eles sentiam que podiam, quando tinham oportunidade, eles compartilhavam esses textos das Sagradas Escrituras com essas pessoas. Diz a história que até em papel de pão, né, eles escreviam porções das Escrituras nos papéis, que eles enrolavam os pães que eles faziam para vender na vila. E aí as pessoas compravam o pão, abria, aí tinham porções das Escrituras, e muitos foram convertidos por conta dessa atitude dos valdenses. Muitos deles, quando tinham oportunidade, se matriculavam em universidades, e lá eles testemunhavam, compartilhavam as Escrituras aos seus colegas, né? Guiados pelo Espírito Santo, quando sentiam perspectiva de alguém sincero, distribuíam partes da Bíblia. E a lição vai dizer assim, ó, muitos pagaram a sua fidelidade com a sua própria vida. Embora os valdenses não entendessem todo o ensinamento bíblico, eles perseveravam, ou preservaram a verdade da palavra de Deus por séculos, compartilhando-a com outros. É claro, os valdenses não tinham total compreensão da Bíblia, conforme está aqui revelado. O que lhes foram permitido compreender, eles foram fiéis. O que podemos destacar desse grupo é justamente a Bíblia como a sua única fonte de regra e autoridade, a Cristo como o seu supremo sacerdote e não o Papa, e eles, seu único intercessor, né? E eles lutaram para que essas verdades pudessem serem mantidas diante do povo. Foram perseguidos, mas não arredaram o pé dessa verdade. Por que que eles não compreenderam toda a verdade? Você imaginou se Deus, em um interruptor universal, né, cósmico, se ele, num apertar de botão, fizesse com que a noite pudesse ser seguida com um grande clarão, né, o sol brilhasse, acendesse o sol, pum, imediatamente, certamente ficaríamos cegos. Não é assim. A Bíblia compara que o caminho dos salvos, né, o caminho do povo de Deus é como a luz da aurora que vai clareando mais e mais até esse dia perfeito. Lá em Provérbios 4, versículo 18. A vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até esse dia claro, esse dia perfeito. Então, é a vereda dos justos. Deus, a verdade é progressiva. Deus foi levantando verdades que foram deturpadas, foram jogadas por terra na Idade Média, né? Os valdenses recuperaram a verdade de que a Bíblia é a sua única regra de fé e que Jesus é o único intercessor, né? Os anabatistas lutaram pela grande verdade, somando essas duas, lutaram pela grande verdade sobre o batismo por imersão, né? Não por batismo por aspersão, como era comumente praticado, e não batizava crianças, né? Enfim, ao longo da história, Deus levanta pessoas para defender a sua verdade. Hoje nós temos um compêndio de verdade que foi levantado, foi promovido, foi com sangue, claro, com regada sangue. Essas verdades hoje estão à nossa disposição. Louvado seja Deus, mas foi construído isso aí ao longo de séculos, né? Querido amigo, querida amiga, Deus, Ele chama você a viver essa mesma verdade que muitos deram a vida para sustentá-la. A pior coisa que pode acontecer é eu e você negarmos a verdade, essa verdade que a tão duras penas foi conquistada. Quando nós a ignoramos, quando nós não a estudamos, quando nós não a pregamos. Outros fizeram tudo isso e pagaram com a sua vida. Hoje nós temos liberdade para fazê-lo. Então por que não fazemos? Por que não estudamos mais? Por que não buscamos mais? Por que não pregamos mais? Eu falo sempre e vou repetir, não dá para sermos cristãos que vai uma vez por semana na igreja e nos contentamos com isso, sem nada fazer por Jesus. Que coisa terrível.
Se você acha que é isso que Deus espera de você, querido amigo, querida amiga, eu quero dizer para você que você está terrivelmente equivocado. Deus espera que você seja alcançado pelo Evangelho e se torne um pregador do Evangelho, uma testemunha, falando às pessoas que estão ao seu redor, influenciando-as a irem correndo para Cristo antes que seja tarde demais. Essa é a verdade que Ele quer que você sustente, que você busque, que você realmente viva essa realidade na tua vida hoje. Quem sabe hoje você encontre alguém e diga para ela o quanto Jesus a ama. Há um céu para ganhar, o inferno evitar. Fale para ela que Ele está voltando e Ele vai colocar na sua cabeça, na cabeça dele, uma coroa imarcessível de glória, coroa da vida eterna. Ore comigo. Pai, obrigado pelo estudo de hoje. Senhor, nos abençoe para sermos fiéis ao Senhor, independentemente do que possa nos fazer os homens. Nos dê essa força, Senhor, de obedecer mais a Ti do que os homens que se levantam contra o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa meditação. Aproveite bem o seu dia.